os últimos momentos da vida do ser humano. Esta vai ser uma reflexão. Não trago aqui pontos selecionados de forma cronológica, mas vamos tentar divagar sobre este tema. A verdade é que o ser humano na vida precisa prestar atenção para alguns aspectos que durante a peleja na vida cotidiana, quando estamos mergulhados nas preocupações do dia a dia, muitas vezes não conseguimos prestar atenção para algo que ocorre à nossa volta e que cada um de nós, em algum momento, vai encarar. Portanto, é inevitável. Talvez poderíamos aqui dizer que até as máquinas precisam de um tempo de manutenção. Mesmo no seu funcionamento, às vezes precisam de massa, precisam de óleo para lubrificar. Entretanto, a forma como os seres humanos hoje vivem parecem máquinas que não são lubrificadas. Então, quando o ferro entra em contato com outro ferro, o que vai surgir é faísca e danificação da própria máquina. Esta máquina chamada ser humano, nos dias que correm, trabalha 24 horas sem parar, há um contato com outras máquinas e não há óleo para poder lubrificar essa máquina. Mas o criador dessa máquina sabia perfeitamente que a sua máquina precisaria de manutenção, precisaria de lubrificação, por isso mesmo mandou-nos, através dos seus mensageiros, o óleo necessário para lubrificar. É por esta razão que o Islã traz um conjunto de orientações que ajudam exatamente na lubrificação dessa máquina chamada ser humano. Daí, o Islã, além dos rituais que instituiu, também abriu espaço para outras formas que nos ajudam a refrearmos esta velocidade com que nós lidamos com a vida mundana. Então o Islã recomenda a visita do qabr, a visita do cemitério. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, falando da visita ao cemitério, dizia o seguinte: "Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur." No início, o Nabi havia proibido as pessoas visitarem o cemitério. No início, essa visita era proibida. E era proibida por quê? Porque as pessoas acabavam de sair da idolatria, onde adoravam campas, adoravam defuntos, adoravam aspectos da natureza. Então o Islã quis dar um tempo até eles perceberem a essência do Islã. Então, depois disso, quando o Islã penetrou em seus corações, então o Nabi alayhi salatu wassalam disse: "Ala fazuruha", agora podem visitar o cemitério. Aliás, devem visitar. Há um incentivo. E depois o Nabi sallallahu alayhi wasallam explica-nos neste mesmo hadith a razão por detrás dessa visita, a razão por detrás dessa permissão de visitarmos o cemitério.
Muitos pensam que no cemitério é para ir pedir o defunto. No cemitério é para ir, digamos, mostrar a nossa pujança financeira. Porque eu tenho possibilidades de adornar a campa do meu familiar com mármore, tijoleira, e há outro que não tem essa capacidade. A visita ao cemitério não tem esse objetivo. Aliás, o Islã desaconselha gastarmos tanto dinheiro a adornarmos uma campa, quando na verdade o que serve o mayit é o dua, são as boas ações. O que o mayit vai fazer com mármore, estimados irmãos? Mármore é coisa aqui do dunya. O que ele vai fazer com tijoleira? Tijoleira é coisa de dunya. Quando estava vivo, ele nem sequer usufruiu desse mármore. Só depois de morrer é que vai usufruir. Então, aí o hadith explica e diz: "Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, ala fazuruha." Então, eu havia vos proibido de visitar o cemitério, mas agora podem visitar. E por que podem visitar? O Nabi alayhi salatu wasalam diz: "Fa-innaha tudhakkirukum al-akhirah." Porque a visita ao cemitério, o objetivo dessa visita é para vos fazer lembrar do Akhirah. Portanto, estimados irmãos, a visita ao cemitério no Islã não é para ir pedir o defunto, não. É para você lembrar que aquela é que é a verdadeira morada. Para lembrar que após esta vida haverá uma outra vida, na qual receberemos a recompensa das nossas ações na vida terrena. Então, a visita ao cemitério no Islã tem esse objetivo. Então, as pessoas, quando vão para lá, têm várias motivações, mas o Islã recomenda visitar o cemitério. Portanto, é uma forma de lubrificar o espírito. Outra forma, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Akthiru min dhikri hadim al-ladhat ou hadim al-ladhat." É preciso recordar constantemente da morte. Estimados irmãos, a morte nos últimos tempos é a coisa mais banal. A morte acontece a qualquer momento. E nós todos os dias estamos a acompanhar parentes nossos, amigos nossos, vizinhos e por aí em diante, estamos a acompanhar a sua morada última. E quando estamos lá, às vezes o Shaitan brinca conosco e pensamos que aquela pessoa que acabamos de enterrar era a última pessoa na lista dos mortos. Significa que ele encerrou e nós já estamos livres. Isto é uma ilusão. Estimados irmãos, certa vez veio um homem no Iraque e queria chegar à zona urbana. Vem lá do deserto, quer chegar à zona urbana, à zona residencial. Nisto encontrou o imam Ibrahim ibn Adham e disse: "Ya imam, aina al-amaru fi hadha al-balad?" Onde é que é a zona urbana nesta região? Onde é que as pessoas habitam? Ele disse: "Siga." Então ele foi caminhando, o homem a seguir o imam Ibrahim ibn Adham, e ainda ele pergunta: "Ainda não chegamos? Falta muito?" Diz que não, já vamos chegar. Estamos quase. Imam Ibrahim ibn Adham conduziu o homem diretamente ao cemitério. O homem, quando chegou lá, disse: "Olha, eu achei que é a habitação." Diz que aqui é a habitação. Disse: "Ya imam, o senhor está a gozar comigo. Eu estou a perguntar onde é que é a zona habitacional, porque quero falar com alguém, e o senhor está a me levar para o cemitério." Ele disse: "Olha, meu filho, a zona residencial onde as pessoas habitam é aqui. É por isso que todos aqueles que estão lá onde tu queres virão para aqui, mas ninguém sairá daqui para voltar para lá. Portanto, a zona habitacional é aqui." E o ser humano
vai exatamente do mesmo modo que entrou neste dunya, sem roupa. É verdade que apenas leva o kafan, mas o kafan termina só no qabr. A partir dali já não há mais kafan. Significa que ele não precisa mais nada desta vida. E nós não vamos falar aqui da morte, não vamos falar do akhira, não vamos falar do mundo, do túmulo, não. Só queremos falar apenas dos últimos momentos da vida do ser humano. E aí, estimados irmãos, o Coran al-Karim nos diz, Bismillahirrahmanirrahim, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ. Na verdade, chegou o Sakratul Maut bil-haq, com a verdade. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. É disto que fugias. Agora, a pergunta colocamos, o que é Sakratul Maut? É verdade que muitos de nós podem traduzir por agonia da morte. Quando a pessoa já está moribunda. Mas, neste momento, nós só presenciamos a pessoa quando já está na agonia da morte, está a deixar a vida terrena para empreender uma longa viagem, uma viagem sem regresso, sem retorno. O que nós queremos aqui acompanhar, e reparem, estimados irmãos, nós estamos a falar de um momento em que a única fonte de informação fidedigna que nós temos é o Coran e é o Sunnah. Aqui não há esperteza nenhuma. O que nós queremos fazer agora é tentarmos acompanhar o que é que o Coran al-Karim nos diz acerca deste momento. O que é que o Sunnah do Nabi alayhi salatu wassalam nos diz acerca deste momento. Na verdade, estimados irmãos, a própria alma passa por várias etapas. Houve tempo em que nós não tínhamos existência nenhuma. Se perguntarmos a alguém neste masjid, quantos anos tem? Vamos supor que a pessoa tenha 30 anos. Perguntamos, quantos anos tens? Ele vai dizer, olha, tenho 30 anos. Significa que desde o dia que ele nasceu até hoje, já passam 30 anos. Perguntamos mais uma vez, antes desses 30 anos, onde é que tu estavas? Qual será a resposta? Nem ele sabe. Onde é que nós estávamos? Não tínhamos existência nenhuma, mas só Allah sabe onde é que nós estávamos. Ele mesmo tirou-nos de lá onde estávamos e colocou-nos no ventre materno, onde vivemos 9 meses. Quem é que controlava a nossa vida? Quem é que cuidava de nós durante os 9 meses? Naturalmente não foram os nossos pais, muito menos os médicos. Só Allah sabia o que é que se passava conosco lá no ventre materno. Nem nós temos consciência disso. Como é que era a vida no ventre materno? Alguém pode descrever? Quando estava lá, era isto, era diretora. Naturalmente que ele nem sabe o que aconteceu. Este é um estágio. Estivemos num mundo desconhecido, passamos a viver num mundo muito apertado, que é o ventre materno. Do ventre materno, Allah extraiu-nos e trouxe-nos para esta vida. É a única fase de vida de que nós temos consciência. Sabemos. Vivemos aqui o tempo que Allah permitir. Daqui, a alma sai para um outro mundo. Para onde é que nós vamos? O Coran al-Karim dá-nos a resposta. Vamos para o mundo do Barzakh, que é a barreira que separa a vida mundana da vida do Akhira, a vida do além. Então, é o mundo do túmulo, o mundo do qabr. O que é que acontece lá? Allahu Alam.
a não ser aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos informou. Depois da vida do túmulo, passamos para a vida no Akhira. Como é que vai ser? Só temos informações que recebemos diretamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Além dessas informações, nada mais sabemos. Por isso mesmo, e reparem, estimados irmãos, que o Islã nos ensina uma coisa, que o tempo, se olharmos para aquilo que a própria física diz, a termodinâmica do tempo, move-se para uma única direção. A marcha do tempo é irreversível. Nada volta. Nós só caminhamos para uma única direção. Portanto, é uma via única, é irreversível. Por essa razão, nós temos consciência do passado, sabemos o que é que está a acontecer no presente. Quanto ao futuro, há uma barreira que nos separa do futuro, nada sabemos. E o Corão Al-Karim dá-nos informações precisas sobre esta realidade. Então, a partir daí, cai por terra qualquer ideia de que o ser humano, quando morre, pode voltar novamente para esta vida. Estimados irmãos, crente que é crente, que se preza como tal, não encontra espaço para acreditar na chamada reencarnação. Dizer que, olha, existem almas, estão presas aí, estão à procura de caminho para avançar, ou depois de morrer, esta mesma pessoa, a sua alma há de voltar, mas num outro corpo. Não existe. Aqui o caminho é único. Se tudo está a caminhar para a mesma direção, você não vai ser uma exceção para recuar. Logo, aquelas coisas que nos atormentam, quando um fulano morre, diz que não, eu vi meu avô, aquele que já morreu, sim, veio ontem, estava comigo lá em casa. Não sei. Estimados irmãos, é um djinni que está a brincar contigo. Esse é um outro assunto que nós não vamos aqui falar. Mas a verdade é que esta alma passa de um estágio para o outro. Só que a alma, nesta longa viagem, não se sente satisfeita, não se sente tranquila. A alma procura de uma estabilidade, de uma tranquilidade, e essa tranquilidade só vai encontrar junto do seu Senhor. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Estas palavras são ditas a toda a alma crente. No momento da morte, Allah diz: Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna, ó alma tranquila, irji'i ila rabbiki, volta para o teu Senhor. Só no teu Senhor encontrarás tranquilidade, encontrarás estabilidade, encontrarás paz. Radiyatan mardiyya. Agora, estimados irmãos, o que acontece nos últimos momentos e antes da saída da alma? É sobre este ponto aqui que nós queremos ver. Estimados irmãos, neste momento, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah é aquele que vos criou, depois vos sustenta, depois vos fará morrer, depois vos ressuscitará. Essa é a termodinâmica do tempo. Allah criou-nos, é Ele quem nos sustenta, depois Ele nos fará morrer, depois da morte haverá ressurreição. Então, e nós queremos aqui falar exatamente deste momento antes da saída da alma. Mas para podermos perceber isso, é preciso diferenciarmos aqui estes momentos. Existe um momento que se chama al-ihtidar. Há um momento que se chama al-ihtidar, é o momento em que os anjos vêm ao encontro do ser humano que está prestes a deixar este dunya.
Chama-se al-ihtidar. Por isso, a pessoa que está a viver este momento intensamente, a pessoa que está nesta agonia, chama-se muhtadir. É quando a pessoa está nos últimos momentos, está nos últimos minutos. Isso chama-se ihtidar. Há um outro momento que depois a pessoa irá experimentar, o momento de an-naz'u. An-naz'u que é? Naz'u é arrancar. É o momento em que os anjos começam a retirar a alma, a arrancar do corpo. Chama-se naz'u. E é neste momento em que a pessoa entra num outro estágio ligado a este estágio de naz'u, chama-se sakaratul maut. Sakarat é plural de sakara. Sakara são as dores e a agonia que a pessoa sente no momento em que os anjos estão a retirar, estão a arrancar a alma do corpo. Chama-se sakaratul maut. Por isso Allah diz: وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Portanto, e a dor e a agonia da morte chegou com a verdade. Só que esta agonia, ninguém escapa. Ninguém escapa desta agonia. Mas há pessoas que vão sentir ainda mais essa agonia. Parece uma agonia duplicada. Estes são os descrentes. Por que que Allah aumenta-lhes a agonia neste momento? É porque naquele momento recordam-se o quanto perderam nesta vida quando viraram as costas para o seu Criador. E aí a agonia aumenta. Portanto, a palavra ihtidar, estamos a falar no momento em que os anjos estão a vir ao encontro do ser humano. Estimados irmãos, nós ainda vamos falar um pouco acerca dos sinais deste momento em que os anjos estão a vir. Normalmente, o ser humano, quando está doente e está prestes a morrer, há uma coisa que acontece e nós temos que prestar atenção para isso. Chama-se Sahwatul Maut. Sahwatul Maut significa o despertar da morte. O despertar da morte, repara, alguém que está doente, muito doente, está no hospital, os médicos estão a tentar, ou está mesmo em casa, está a tomar medicamentos e nada está a funcionar e ele está numa agonia por causa da doença, não consegue comer, às vezes não consegue nem sequer dormir, então está muito doente e as pessoas começam a perder a esperança. De repente, a pessoa melhora. Não acontece isso, estimados irmãos? Olha, fulano estava muito mal, mas hoje conseguiu dormir, mashallah. Hoje até reconheceu-me, conversamos. Aí precisamos ter muito cuidado. Muita gente pensa que ele está a melhorar. Esta parte chama-se Sahwatul Maut, o despertar da morte. Isso aconteceu com o Nabi Muhammad e pode acontecer com qualquer um de nós. Então, esta fase é uma oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala te dá naquele momento. É por esta razão que os grandes álimos, os grandes homens virtuosos aproveitavam desse despertar, desse momento do despertar, para deixarem os seus derradeiros conselhos. Porque depois disso logo, você ouve dizer, olha, fulano estava muito mal, mas de repente já está melhor. Por acaso ainda ontem conversamos, ele estava saudável. Chegas a casa, vamos dizer, olha, estou a receber agora a chamada, aquele fulano já se foi. Temos que prestar atenção. Quando isto acontece, até a família tem que começar a preparar, tanto a casa, né, a preparar tudo aquilo que for necessário. São sinais. Então, este é um dos sinais, ainda vamos falar de outros sinais. O que acontece neste momento, estimados irmãos, quando a pessoa começa a ver os anjos,
acontece uma coisa muito importante e também temos que prestar atenção, é um outro sinal. O que é que se chama? Aliás, como é que se chama isso? Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. Isto está no Surat Qaf, versículo 22. Qaf 22. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Tu estavas distraído a respeito disto. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. Hoje removemos o teu véu. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Hoje a tua visão é penetrante. Deixa-me, estimados irmãos, explicar isto. Nós temos um véu que não nos permite vermos as coisas em sua realidade. Há muita coisa que se passa à nossa volta e nós não percebemos simplesmente porque não conseguimos ver. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz assim que quando o ser humano é enterrado, é colocado no seu qabr, o que acontece lá dentro, depois da pergunta de Munkar e Nakir, o ser humano começa já no castigo, ele dá um grito muito forte. Todas as criaturas ouvem, menos os seres humanos e os djinns. Então, qual é esta capacidade que as outras criaturas têm que nós não temos? É exatamente o véu que nos separa dessas coisas. Mas no momento da morte e antes de morrermos na totalidade, esse véu é removido e o ser humano passa a ver coisas que não conhecia, passa a ouvir coisas desconhecidas. Então é quando nós, para nós que estamos aqui no dunya e nós estamos a ver aquelas coisas, pensamos assim: fulano está a delirar, deve ser mesmo da doença, está muito mal, agora já não fala coisa com coisa, está a delirar, está a dizer coisas. Ele não está a delirar, estimados irmãos. Quem está a delirar nesse momento somos nós, porque nós não estamos, não conseguimos perceber o que é que está a se passar naquele momento. E aqui vou explicar exatamente o que é que acontece nesse momento. Porque Allah removeu o véu que lhe vedava durante anos e ele naquele momento consegue ver outras coisas que nós não conseguimos ver. Qual é a proximidade dos anjos naquele momento? Nós estamos à volta do moribundo, né? Allah diz: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Nós estamos muito mais próximos dele, mas vocês não conseguem observar, não conseguem ver. Não conseguem ver. Então temos que prestar atenção na pessoa, naquele momento. Qual é o sinal de que ele está a ver coisas que nós não conseguimos ver? Reparem muito nos seus olhos. E há uma forte relação entre o olhar do Mayyit e a morte. Aqui há um estudo que foi feito, foi uma experiência, aquelas experiências dos laboratórios, fazem com ratos, não sei o quê. Queriam perceber o que é que acontece quando o ser vivo está prestes a morrer. Então, e isto aconteceu nos Estados Unidos da América. Então, eles foram verificar que no momento, nos últimos minutos que separam a pessoa da morte, foram verificar uma atividade anormal, uma atividade incomum na área visual do cérebro. Há uma atividade estranha, uma atividade intensa, fora do normal. Então aí, os cientistas chegaram à conclusão de que talvez o ser, naquele momento, começa a ver imagens
que ele depois não consegue explicar. Só que a ciência ainda não descobriu o que exatamente ele vê. Naturalmente a ciência não vai descobrir isso. Isso está fora da capacidade da ciência. A verdade é que ele começa a ver outras criaturas e abre bem os olhos. E depois, é um olhar misturado também com susto e temor. São coisas desconhecidas. Então, aqui, vejam no Surat Muhammad, versículo 20, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, e aqueles que creem dizem: لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, por que Allah não nos revela um surat, um capítulo do Alcorão? فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, mas quando Allah revela um surat, muhkamatun, quando Allah revela um sura, وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ, em que é mencionado o combate pela causa de Allah, رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, verás aqueles que albergam enfermidade em seus corações, os hipócritas, porque eles não gostavam de ir ao combate com o Nabi, tinham pavor, tinham medo. Então, quando Allah revelava versículos que falassem de combate, então Allah diz: رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ, verás esses hipócritas a olharem para ti. نَظَرَ الْمَغْشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ, verás esses a olharem para ti com o olhar do moribundo que está na agonia da morte. Agora a pergunta que se levanta aqui é: qual é o olhar do moribundo? Então, voltamos já para a nossa questão, dizendo que aqui os árabes descobriram, os cientistas descobriram que depois da pessoa morrer, o cérebro ainda continua a funcionar pelo menos por 30 segundos. O cérebro continua ainda pelo menos por 30 segundos. Né? É o que eles dizem. Mas foram descobrir que precisamente no cérebro e na área visual do cérebro há uma atividade anormal. Então é por isso que o moribundo abre os olhos, olha mais para o céu e nós começamos a pensar assim que, olha, não, ele está a delirar. Começa a dizer: olha, estou a ver fulano, pessoas que já morreram. E ele normalmente vê. O que acontece é que naquele momento ele recebe várias visitas. O Shaitan também não fica atrás, manda o seu representante para ir lá, para infundir dúvidas, fazer-lhe cair na perdição naquele mesmo momento. Os anjos começam também a chegar. E vejam, estimados irmãos, aqui nos anjos, quando falamos dos anjos, o que acontece é que antes do Malakul Maut, há um primeiro grupo de anjos que vem. Um deles diz assim: Yabna Adam, ó filho de Adão, tuftu laka al-mashariqa wal-maghariba falam ajid laka luqmatan. Este é o anjo, e esta é uma realidade, muitos de nós não sabem, que a nossa alimentação, o que nós bebemos, o ar que respiramos, existem anjos que Allah criou exatamente para cuidarem disso. Este anjo descobre que fulano já está prestes a morrer, porque ele realmente vai notar que naquilo que faz parte das suas funções já não há mais alimento para este ser humano. E ele diz: Yabna Adam, naquele momento o ser humano está a ouvir, está a ver, só que nós que estamos ali à volta não conseguimos ver. Ele diz: olha, andei por todos os cantos deste universo, não encontrei alimento para ti. Neste momento você vai saborear a morte. Vem um outro: Yabna Adam, não encontrei uma gota de água sequer para beberes. O terceiro vem, diz: Yabna Adam, já não há mais oxigênio para tu respirares. Significa que o seu tempo já está a chegar.
é quando a pessoa entra em agonia. Por isso chama-se muhtadir. Ele, ao ouvir isto, estimados irmãos, como é que fica? Quer dizer, um de nós, quando chega a casa, não é? Apanha uma notificação da esquadra, perde apetite. Entretanto, a polícia lá não tem a capacidade que esses anjos têm. Agora, ele está a ver, quer gritar, e a primeira coisa que acontece com o moribundo, a primeira coisa que acontece, por isso mesmo ele abre os olhos e todo aquele medo, aquela agonia desencadeia essas atividades intensas na área visual do cérebro. Por que isso acontece? Acontece exatamente porque quando ele entra naquela fase, a primeira coisa que lhe acontece, Allah priva-lhe da fala, já não consegue falar. Se fala, não diz coisa com coisa. Ele quer transmitir, se ele pudesse, explicava-nos, mas Allah não lhe permite. Então, neste momento, ele está a ver, está a receber aquelas notícias todas, está a ver aquela batalha entre o Shaitan e os anjos, cada um quer tomar o moribundo, e mais tarde, já no final, aparece o próprio Malakul Maut. Aí já a pessoa está a sair da fase de Ihtidar, está a entrar na fase de Naz'u. Naz'u é para que a própria alma já não quer sair. Naturalmente, a alma do crente, ela sai com toda a suavidade. Agora, a alma do descrente, por saber, porque naquele momento já sabe o que é que vai encarar, já está condenada, então já não quer sair, quer fugir. É exatamente aqui. Porque nós, quando sabemos que olha, a polícia está lá em sua casa, nós já não vamos para casa, passamos por outra via e fugimos. E esta alma também vai querer fazer a mesma coisa. É a natureza do ser humano, quer fugir. Sabem, estimados irmãos, este é o outro sinal. Ele começa a mexer os pés, porque a alma começa a ser arrancada a partir dos pés. Repara, a pessoa está na agonia da morte, a primeira parte do seu corpo que fica fria são os pés. Já não tem forças, não fala, nos pés não tem força, que se tivesse força teria corrido a partir dali. Então começa assim mesmo dos pés. Então a alma começa a subir. E agora, por que se chama de Sakratul Maut? Sakratul Maut porque cada parte do corpo ele sente a dor da saída da alma. Há um companheiro do Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele gostava muito, era Amr ibn al-As, ele gostava muito, dizia assim, quem me dera se alguém pudesse me descrever o que é que sente no momento em que está prestes a morrer. Quando ele estava na agonia da morte, um dos seus filhos disse, olha pai, tu sempre fazias esta pergunta, agora tu já estás na mesma situação, explica-nos o que é que estás a sentir. Ele só disse uma palavra, disse, meu filho, encontrei a dor e a agonia da morte equivale, quer dizer, esta agonia da morte é mais dolorosa do que um golpe com espada. Então, a alma começa a ser arrancada do corpo. Então, o Malakul Maut está ali, retira a alma, está a subir e o corpo está ficando cada vez mais frio, vai subindo, e aqui os olhos abrem-se cada vez mais e ele vê, e a alma sai pela boca e é recolhida pelos anjos. E aí a pessoa já morreu definitivamente. Quando chega nesta fase, estimados irmãos, os olhos continuam abertos. Por isso mesmo o Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, quando foi ver Abu Salama, seu companheiro, encontrou os olhos abertos e ele explicou, disse, olha, quando um de vós morre, o olhar segue a alma, então devem tapar o olhar.
Por isso que abre muitos olhos. E ele vê a alma sair. A partir daí nós só ficamos apenas com o corpo. A alma já se foi. Os anjos já levaram. Estimados irmãos, há outros sinais que nos indicam que esta pessoa já está a viver um outro estágio, que é o estágio da morte. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Qiyamah: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. Reparem nos pés do moribundo. Estica os pés e há uma tendência de entrelaçar os pés. É isso que o Corão está a dizer. الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. A sac, a perna. Outros sinais: os olhos já dilataram. Reparem no nariz. O nariz manifesta uma inclinação ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. E apresenta um ligeiro inchaço nestas partes das orelhas. São sinais de que este senhor já não tem mais retorno. Na altura, os grandes ânimos reparavam nesses sinais e já sabiam. Então, e agora, nós que estamos ali à volta desta pessoa, qual é a nossa missão? O que é que nós devemos fazer? Há uma palavra que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: naquele momento, a única coisa que pode aliviar, o único bálsamo para aquelas dores da morte que a pessoa sente, o que pode aliviar naquele momento é apenas uma palavra só. Essa palavra é La ilaha illallah. É por essa razão que o Islã nos ensina: quando estamos à volta do moribundo, não é para tirar foto para mandar no WhatsApp. Não. As pessoas que estão ali devem pedir o Mayyit: diga La ilaha illallah. E nós outros também vamos repetindo La ilaha illallah, para ele poder ouvir. Basta pronunciar esta palavra. Já passou. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Aquele que a sua última palavra for La ilaha illallah, esta pessoa entrará no Jannat. Porque ele naquele momento recebe a visita do Shaitan, que lhe desvia dessa palavra. Então nós temos que fazer isso. E neste mesmo momento também é recomendável recitar o Surat Yasin, para facilitar a saída da alma. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: Iqra'u Yasin ala mautakum. Recitem o Surat Yasin para os vossos moribundos. A palavra mautakum aqui enganou muita gente. Pensaram que mautakum significa aqueles que efetivamente já morreram. Então esperam a pessoa morrer, depois começam a recitar Yasin. Eu sei, olha, quantos Yasin o senhor já recitou? 3, o senhor 4. A pessoa já morreu. Já foi ultrapassado. Surat Yasin era para facilitar a saída da alma, para não sentir dores. A pessoa já morreu, é quando você dá aspirina. Vai fazer o quê? É preciso percebermos os hadiths do Nabi sallallahu alaihi wasallam. A partir dali as pessoas começam a fazer istighfar para ele, começam a fazer dua para ele. São essas coisas que beneficiam o Mayyit. Mas para nós já não. Naquele momento o corpo ainda está lá, nós estamos aqui a rir, a conversar, ainda à espera do jantar. No lugar de fazer dua. Vamos ao cemitério, no lugar de fazer istighfar, estamos a rir, estamos a conversar. No lugar de fazer istighfar, de fazer dua. Estimados irmãos, a verdade é que nos nossos dias muita coisa desapareceu. Então, um outro sinal
quando a pessoa está já na agonia da morte, o maxilar inferior, este maxilar, abre-se. A pessoa fica com a boca aberta. Esse também é um dos sinais. E todos os membros tornam-se fracos, já sem força nenhuma. Que a agonia que ele está a sofrer, só ele sente isso. É por isso que nós, naquele momento, é para intensificarmos os duas, pedirmos perdão a Allah para ajudar. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando estava na agonia da morte, pediu a Aisha para lhe trazer água fresca. E ele molhava a mão, depois passava aqui na testa e dizia assim: La ilaha illallah, inna lil mawti la sakaratin, Allahumma hawwina alayya sakaratil maut. O Nabi dizia: não há outro Deus além de Allah. Na verdade, as dores da morte são intensas. Oh Allah, alivia-me das dores da morte. Estimados irmãos, se o Nabi sallallahu alaihi wasallam pedir a Allah para aliviar-me das dores da morte, o que é que nós esperamos? A criatura mais querida perante Allah não safou desse momento. E o que é que nós esperamos? Aqui acaba toda a esperteza do ser humano. É isto que acontece. E outra coisa também que acontece, a pessoa transpira muito na testa. Também são sinais. Ainda vamos prosseguir. Estimados irmãos, estamos agora nos últimos minutos da vida do moribundo. Explicamos aqui que o ser humano naquele momento sofre uma confusão total. Não sabe o que diz, não sabe o que pensar. Para ele tudo é novo. Às vezes nós pensamos assim que quando depositamos a pessoa no cabre, enterramos, acabou, pronto, ele ali já acabou. Só vai servir de estrume, daquelas flores que depois depositamos em cima da campa. A vida termina aí. Não, estimados irmãos. E quantos metros tem o cabre? Quase 1 metro e alguns centímetros só. Mas o que acontece, estimados irmãos, é que a 1,5 metros abaixo de nós está um mundo completamente diferente. Um mundo completamente diferente. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos vários exemplos no Corão al-Karim. Vejam o sono. O sono e o sonho são sinais. O ser humano vive em mundos diferentes e em cada mundo ele é regido por leis específicas. Só que ele não percebe. As pessoas às vezes dizem assim: olha, mas lá embaixo, quer dizer, além da madeira, além da esteira, depois da areia, tudo, como é que a pessoa vai respirar ali? Ele pensa que lá também tem oxigênio como aqui. Aquele lugar está escuro. Não, se eu morrer, por favor, coloquem alguma lâmpada no meu café. Meu irmão, isso não vai te servir porque ali são outras leis. Eu vou dar um exemplo, estimados irmãos. Quando nós estamos a dormir, estamos a sonhar, estamos a dormir, estamos deitados na nossa cama e sonhamos enquanto estamos a conversar com alguém, estamos a correr, estamos a comer. Como é que conseguimos fazer isso? Estamos a correr com os pés ali na cama. Estamos a ver com os olhos fechados. Estamos a conversar com a boca também fechada. O que aconteceu? Ainda não saímos do dunya. Dormem 2 pessoas na mesma cama
Um sonha enquanto está num jardim, o outro sonha enquanto está sendo perseguido por animais selvagens. Começa a gritar, a pedir socorro, mas o outro que está mesmo perto dele não consegue ouvir nada. Quando abre os olhos, diz: olha, fulano está a dormir bem, você nem sabe o que está acontecendo com ele. Até quando ele acorda, ele diz: olha, mas tu não me viste a gesticular, a pedir ajuda, por que não me acordaste? Tu estavas inerte, nem mexeste um dedo. É isso que acontece com o morto. Ele está ali, na agonia da morte, nós estamos perto, mas ele está a viver uma verdadeira agonia. Está a tentar pedir ajuda, ninguém lhe ouve. E nós estamos ali perto. Isso acontece quando estamos a dormir. Portanto, significa que até no sono ou no sonho, somos regidos por outras leis. E quando acordamos, são outras leis. Também no Jannat, são outras leis. Então, a vida é assim. E o ser humano precisa perceber isto. Então, isto para dizer que este momento, estimados irmãos, é um momento terrível, do qual devemos nos preparar. Eu aqui não falei de tudo o que acontece com o moribundo nesta fase, mas a verdade, nós temos que prestar atenção para estes sinais que eu mencionei aqui, e cada um de nós deve preparar-se. Nós às vezes ficamos mergulhados na vida mundana e pensamos que a vida não termina. É assim. Em algum momento nós vamos encarar esta realidade e não está longe. As pessoas dizem assim: olha, a morte dele foi repentina. Não há morte repentina, estimados irmãos. Nós, seres humanos, só acreditamos naquilo que é de ordem material. É por isso que quando a pessoa recebe a notícia de que alguém morreu, a primeira pergunta que faz: estava doente? Como se a pessoa não fosse morrer se não estivesse doente. Então, nós somos assim. Então, é preciso preparar este momento. E essa preparação, estimados irmãos, é com ações virtuosas. Cumprir com as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. É a única coisa que pode nos salvar. Aquilo que os nossos familiares poderão mandar é aquilo que é Sadaqatun Jariya. Sadaqatun Jariya irá nos ajudar. Sadaqatun Jariya é aquele tipo de sadaqa que é constante, é contínua. Às vezes nós podemos cozinhar aí arroz, chamar pessoas, comer, dar sadaqa. Já acabou. A pessoa comeu, acabou. Mas há outro tipo de sadaqa que ainda fica. Qual? A pessoa foi numa zona onde as pessoas carecem de água, abriu um furo d'água. Enquanto aquela água jorrar e beneficiar as pessoas, a recompensa chega ao Mayit. Foi numa zona onde as pessoas não conseguem levar seus filhos à escola e ele construiu uma escola. Enquanto beneficiar as pessoas, o Thawab chega lá. Chegou numa zona onde as pessoas carecem de masjid, não tem. A pessoa construiu uma mesquita para beneficiar as pessoas. O Thawab chega. Isso aqui é Sadaqatun Jariya. Alguém morreu, deixou filhos e ele foi então, digamos, beneficiar os filhos em termos de educação. Também vai chegar. Portanto, nós vamos parar aqui, estimados irmãos, isto não é tudo.